Oi, eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês um comentário sobre 3 livros. O Liturgia do Fim, da Marília Arnoldi, Os Irmãos Sisters, de Patrick DeWitt e O Bem Amado, de Dias Gomes. Na caixa de descrição eu vou deixar o minuto certinho que eu começo a falar sobre cada um desses livros. Então, se você tiver interesse em só um deles, é só olhar lá qual minuto eu começo a falar a respeito. Esse livro aqui eu tenho um carinho muito especial por ele, porque eu ganhei ele num sorteio. Eu não sabia nada a respeito dele, mas era um sorteio que incluía 3 livros e tinha um desses 3 livros que eu queria muito. Os outros 2 eu me interessei pelo que a pessoa comentou da história, mas eu não sabia nada a respeito. A Marília, ela é uma escritora paraibana e a história se passa no interior do Nordeste, então isso já me despertou meu interesse. E eu li no ano passado no calendário literário, no desafio do calendário literário para o mês de junho. Eu vou deixar no cartão para vocês o vídeo do desafio. É o Picolé Caicó, que é de Natal sábado. Bom, o narrador dessa história, né, um homem de meia idade, professor universitário, casado com uma filha única, que veio de uma cidade do interior do Nordeste, né, veio estudar na capital e acabou seguindo e fazendo carreira como professor universitário na área das letras. E a gente meio que vai acompanhar ele assim numa espécie de crise de meia-idade, né? Ele está passando por uma série de conflitos interior. Ele não sabe bem se o rumo que a vida dele tomou era o que ele queria. Ele não tem mais nenhum prazer, nenhuma satisfação no trabalho, nem no casamento. Ele fala de uma maneira muito distante da família dele, né, da esposa e da filha. E ele começa a se voltar muito para o interior, para o passado, para o que ele viveu lá. E ele tem um rancor, uma mágoa muito grande em relação ao pai. A mãe dele já é falecida, o pai dele já está bem idoso. E ele sempre fala com muita raiva, muito rancor. E aos poucos a gente vai conhecendo alguns momentos de conflito, especialmente o conflito chave que fez ele ser brigado com o pai, até hoje. Esse incômodo dele vai crescendo até que chega ao ponto em que ele abandona a família dele, se aposenta e volta para o interior. Vai chegando ao grande desfecho, né? Você vai entendendo mais tudo que está por trás. Obviamente eu não vou comentar, mas foi uma leitura bem interessante. Eu gostei muito da escrita da Marília. É um livro que vai narrar mais ou menos sobre isso que eu falei, né? Conflitos familiares e conflitos interiores, sei lá, crise de meia-idade. Mas eu achei uma coisa assim bem retratada, sabe? Não pareceu em nenhum momento artificial, né? Nem forçado. Sou muito verossímil, né? Tudo que esse narrador estava contando pra gente, embora tivessem esse livro, além dos conflitos familiares, ele trata de um tema muito controverso, muito sensível, que eu não quero falar porque é um spoiler muito grande, porque você só descobre isso no final do livro, né? Só de eu dizer isso eu já acho que é um pouco de spoiler, porque eu fui ler sem saber que tinha isso, né? Mas eu gosto de avisar, sim, porque tem gente que se incomoda de ler histórias com temas polêmicos, né? Temas tabu, digamos assim, e você só vai descobrir, você vai percebendo que tem alguma coisa errada, mas você realmente só descobre já nos últimos capítulos. E esse livro me fez pensar muito, não pelo tema tabu em si, mas realmente pelas relações familiares. Por isso que eu acho que mesmo para quem tem uma certa reserva de ler sobre certos temas, eu acho que esse livro não é problemático, porque ele fala mesmo, assim, o foco dele são as relações familiares, né? Esse conflito entre pai e filho, né? E uma coisa interessante é que o livro inteiro, o protagonista, né, a gente está acompanhando ele, o conflito dele com o pai, sendo que ele mesmo é pai e a filha dele não tem muita relevância assim na vida dele, no sentido de relevância afetiva, né? Porque a gente está acompanhando o conflito interior dele e ele fala de uma maneira bem distante da filha, ela é pouco mencionada, ele é muito voltado para a relação dele com o pai. Isso me fez pensar, né? Quantas vezes a gente às vezes chega na adolescência, entra na juventude, na vida adulta, criticando muito atitudes, comportamentos dos nossos pais, a gente briga, a gente às vezes fica sem falar,
E depois, quando a gente está mais velho, a gente acaba reproduzindo esses mesmos comportamentos que tanto nos incomodavam, que a gente tanto criticava, e a gente acaba por repetir isso. Sem contar da tristeza que é, né? Ele ter tanto rancor da figura do pai dele por não ter acolhido ele, não ter entendido o lado dele, quando ele mesmo não se importa com a filha dele, né? Ele vai embora e não tá nem aí. Isso me levou para uma reflexão que eu já tenho há algum tempo, que antes da gente ser tão ávido em criticar os outros e dizer como os outros deveriam ser, o que eles deveriam fazer, a gente devia primeiro se centrar na gente, ver o que a gente precisa melhorar, o que a gente poderia fazer para ser pessoas melhores, né? E aí, quando a gente se esforça por mudar a gente mesmo, aí a gente pode esperar que as pessoas façam o mesmo, porque cobrar dos outros uma coisa que a gente não faz é simplesmente hipocrisia. E, na verdade, eu vi algumas resenhas desse livro e eu vi as pessoas muito solidárias com o protagonista, assim, poxa, ele tem um pai totalitário, um pai abusivo, mas em nenhum momento eu me solidarizei com ninguém, assim, nem com ele, nem com o pai. Realmente, o pai dele era abusivo, totalitário, mas ele era um hipócrita, porque ele falava do pai dele e ele reproduzia muito daquilo que ele estava criticando e acusando o pai. Então, não tive nenhuma simpatia pelo protagonista. Se o pai dele era totalitário, ele era um pai totalmente egoísta, centrado nos seus próprios problemas, ignorando completamente a figura da filha. E são duas atitudes diferentes que revelam uma mesma coisa, né? Ambos são egoístas, só pensam em si, não pensam no bem da esposa, da família, dos filhos, só estão preocupados consigo mesmo. Foi uma leitura bem interessante, eu recomendo demais a vocês. E agora vamos para o próximo livro, Os Irmãos Sisters, de Patrick DeWitt. Esse livro ele ficou mais conhecido assim, entre os canais literários quando ele saiu pela tag Experiências Literárias. Isso já faz bastante tempo e algumas pessoas gostaram, outras não gostaram, e teve uma feira de livro aqui na minha cidade e ele estava por 10 ou era 12 reais e eu comprei. Esse livro vai contar a história de dois irmãos que eles são meio que jagunços, usando um termo daqui do Nordeste, mas não é esse o nome que se usa na história, porque a história se passa nos Estados Unidos, daquela época dos filmes de faroeste do século XIX, né? Se passa mais precisamente em 1851, tem aqui atrás. Eles trabalham para um homem rico, poderoso, e eles fazem esse trabalho sujo, né? Que é eliminar inimigos, tirar pessoas do caminho deles. E a pessoa que eles receberam a ordem de dar conta, né? De matar, está do outro lado dos Estados Unidos. Então eles vão atravessar, fazer uma viagem, né? Uma jornada, que eles atravessam o país, enfrentando os perigos e desafios, dificuldades dessa época, do próprio trabalho, da época em si, de modo geral, e da própria condição do trabalho deles, né, que eles não podem se revelar, também arranja confusão e mata gente em cidade que eles passam, né, e ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando essa jornada do serviço que eles têm que fazer, a gente também vai acompanhando a jornada interior de um deles, do que narra a história, que é o Eli. Né, o Charlie é o irmão dele, ele é meio que o chefe, ele é bonitão, ele é o que atira melhor, ele é o descolado, ele é tipo o galã da história. Uma coisa sobre esse livro é que ele parece muito um filme, né? Você tem a sensação que termina a história, parece que você assistiu um filme de faroeste. E o Eli também, assim, se você for ver o comportamento dele, ele é também um brucutu, né? Um assassino, que mete medo, né? Mas ele é mais gordo e tal. Mas como é ele que narra, a gente vai acompanhando os pensamentos dele, o que ele pensa, o que ele percebe. E você vai vendo que tem um contraste entre a imagem dele, né? O que as pessoas veem e o que ele faz realmente, né? Não é que ele é bonzinho e as pessoas pensam que ele é mau, não, ele rouba, ele mata pessoas também, né? Mas o que se passa no interior dele tem uma discrepância entre uma coisa e outra. Como a pessoa que narra é um brutamontes, né, um brucutu, um homem rude, a narrativa em si, ela também é muito pontual, é muito precisa, é muito direta, é muito factual, né, é o que acontece, é o que ele pensa. Só que quando ele vai contando o que acontece, o que ele pensa, você, enquanto leitor, que tem uma riqueza subjetiva, pode ir interpretando esse contraste,
e percebendo as nuances do que ele relata, e você vai vendo essa diferença, né, como eu falei. E eu acabei achando um livro interessante, foi uma leitura que valeu a pena por dois aspectos. Primeiro, um livro de faroeste, que eu nunca tinha lido, foi minha primeira experiência, e segundo, que esse livro aqui, que numa primeira impressão assim de leitura, você pode pensar que é um livro muito rudimentar, muito pontual, mas que na verdade ele tem uma riqueza que é mostrar o contraste e o quão rico e interessante pode ser o ser humano, né? Porque um cara que era um assassino, que era uma pessoa que roubava, que se aproveitava das pessoas, né? Que metia medo, né? Os irmãos Sisters metiam medo, eles dois. Ao mesmo tempo, principalmente o Eli, quem é que a gente acompanha, sabe o que se passa dentro dele, o que ele sente, tem sentimentos assim muito ingênuos até, né? Tem uma parte aqui, um trecho aqui que tem a relação dele com uma prostituta, e tá claro que ela tá se aproveitando dele, e o Charlie fala isso pra ele, mas ao mesmo tempo ele muito ingenuamente acredita, e a gente sabe que ele acredita, porque ele fala isso, né? Ele pensa isso e você sabe que é verdade, não é que ele está fingindo. E às vezes ele é tão ingênuo e muitas vezes quase infantil nessa ingenuidade, né? Chega a ser bobo mesmo, né? E aí quando você vai chegando mais pro final da história, ele vai entrando em algumas coisas da infância dele e você entende um pouco os caminhos que levaram ele, mesmo sendo essa pessoa que ele é, a chegar a esse momento, né, da vida dele em que ele é um assassino por encomenda, né? Um homem que faz trabalhos sujos para alguém rico. Fora aqui do pano de fundo, você vai entendendo um pouco como funcionavam os Estados Unidos dessa época, né? A facilidade de ganhar e de perder dinheiro, os perigos da cidade, os perigos da estrada, as condições de vida, o padrão de vida das pessoas. Então é uma leitura assim, muito simples, muito fluida, e pode ser tanto uma leitura de diversão quanto uma leitura mais profunda, dependendo do quanto você quer se aprofundar e analisar o que você encontrou nessa história. Então recomendo demais a leitura e vamos para o próximo livro. O Bem Amado é uma peça de Dias Gomes, super conhecida porque virou novela e virou filme. A novela é muito antiga, não vi, mas o filme, né, que é meio que uma adaptação do que foi a novela, né, que era a história mais extensa, eu assisti já há muitos anos atrás. Eu lembro de algumas cenas soltas assim, e eu tenho esse livro aqui em casa e decidi ler. Eu li no mês da leitura mágica, que eu fiz em outubro do ano passado. Vou deixar aqui no cartão para vocês os vídeos que eu fiz sobre o mês da leitura mágica, né? Mas o vídeo do livro eu tô fazendo isso agora porque eu gostei demais. Que muita gente já ouviu falar da peça, mas talvez não saiba exatamente do que se trata. A história se passa no interior da Bahia, numa cidade litorânea que se chama Sucupira. E o nosso protagonista é o Odorico Paraguaçu. A história começa com a cena de um enterro que está saindo um cortejo, porque nessa cidade não tem cemitério e as pessoas precisam enterrar seus mortos na cidade vizinha. Então Odorico se indigna com isso, diz que se ele for prefeito ele vai resolver essa situação, e aí no ato seguinte ele já está eleito, construindo o cemitério, que é a grande saga da história, né? Depois de muitos atrasos com obras e tudo mais, o cemitério fica pronto no último ano de mandato dele. Aí ele quer inaugurar o cemitério, mas na verdade a cidade não tinha um cemitério porque não precisava, ninguém morre na cidade. É o ar mais puro, é a água mais limpa, é a vida mais agradável, e aí ninguém morre, todo mundo vive muito lá. E mesmo quem chega lá doente acaba melhorando em vez de morrer. Nesse meio tempo a gente vai acompanhando, né, aquelas figuras que ocupam cargos públicos, não pela sua competência e capacidade, mas pelo nível de babação do próprio prefeito. Eu digo que eu sou do interior, mas na verdade eu não sei bem se eu sou, né? Assim, eu nasci aqui em Natal, morei uma parte importante da minha vida no interior, mas é um interior até próximo aqui da capital, e voltei a morar em Natal quando eu comecei a fazer faculdade, mas eu me considero interior. E assim, isso aqui é o retrato de um político de interior, né? A gente vê esses políticos senadores, deputados, governadores, mas eles têm um perfil. Prefeito de cidadezinha pequena de interior é uma figura à parte, né? E está muito bem representado nessa obra, né? Assim,
É assim, é do jeito que costuma ser, sabe? É uma grande obra que realiza durante o seu mandato para botar o nome de alguém, deixar ali registrado, fui eu que fiz em tal mandato. Mas ao mesmo tempo também não faz nada, são obras inúteis. E os próprios funcionários que cercam o Dorico, né, que ficam lá babando o ovo dele, tem uma que é professora e ela fica falando que não tem nada na escola, não tem giz, não tem carteira. Mas a obra do cemitério, que é completamente inútil, está lá para ser inaugurada, com direito a... E desperdício de dinheiro para fazer inauguração, e traz doente, faz não sei o quê. As pessoas que ocupam cargos públicos só porque ficam babando o ovo do prefeito, uma oposição que não é bem uma oposição, é meio que um teatro, né, entre ele e uma figura de oposição para parecer que existe uma democracia, mas tão logo isso não é conveniente, deixa de ser oposição também, passa a elogiar. Isso aí a gente vê direto, né, entre os políticos. Então, assim, é um retrato de um político do interior do Brasil, além de ser muito engraçado, né, a peça é uma comédia, é feita para rir, para divertir, né, não tem um tom dramático, então é uma leitura assim que você aproveita e se diverte muito. E se você não é de interior, né, se você é de uma cidade grande, é uma boa forma de você conhecer o que se passa no interior do Brasil com um toque de humor, né? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dos meus comentários sobre esses 3 livros. E se você gostou, não se esquece de clicar em gostei pra mim e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!